Meus amigos, mais uma vez estamos aqui para mais uma videoaula e a aula de hoje iremos falar sobre as equações polinomiais do segundo grau, tá? É a continuação lá da aula de inequação. Eu não coloquei junto, quis colocar essa parte separada para vocês primeiro se aprofundar nessa parte da inequação para depois a gente vir com essa parte de polinomiais do segundo grau, tá? Então, pessoal, falando como eu sempre falo, não vou falar muito aí para não prolongar o vídeo. Espero que vocês estejam bem, que eu estou bem, graças a Deus. Então, vamos à nossa aula de hoje. Então, pessoal, aqui ó, iniciando nosso conteúdo, né? Vamos estudar a resolução da equação polinomiais, tá? Do segundo grau, no formato ax ao quadrado igual a b. Para resolver esse tipo de equação, isolamos o x ao quadrado no primeiro membro, algo semelhante às resoluções da equação do primeiro grau. Então, pessoal, essa forma é como se a gente fazia no primeiro grau. A única coisa que vai mudar é um pequeno detalhe que eu irei mostrar a vocês, tá? Eu li a forma como se deve ser feita. Opa, mudou aqui, desculpa. Eu mudei a forma de como deve ser feita. Agora a gente vai compreender passo a passo como devemos fazer essas partes aí, tá? Então vamos logo dar um início aqui. Vamos continuar aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo aqui, tá? Temos o primeiro exemplo dessa parte de do polinomiais de segundo grau. Então vamos compreender como fazer aqui. Pessoal, a forma de fazer é igual à da de primeiro grau, tá? A única coisa diferente é que eu tenho um x elevado ao quadrado. Até eu chegar nele, só muda um pequeno assunto, mas fora isso a gente continua fazendo normalmente. O que a gente vai ter que fazer primeiro? Primeiro vamos isolar o 4x ao quadrado. Isola ele, deixar ele sozinho. Então esse menos 6, menos 16, eu vou pegar ele e jogar lá para o outro lado onde está o zero. Tá ok? Vou jogar ele lá onde está o zero. Então isso, ó, isolei ele, ó, 4x ao quadrado igual a 16. Por que 16? Ele era negativo, jogando ele por outro lado ele vira o quê? Positivo. Isso aí vocês já sabem, correto? Agora o que eu vou fazer? O 4, ele está multiplicando, né? O 4 está multiplicando, vou pegar o 4 e jogar para o outro lado dividindo quem? O 16. Então, ó, peguei o 4, ó, tirei o 4, ó, joguei lá para o outro lado, ele foi dividindo o 16, tá ok? E isso me ficou x ao quadrado é igual a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4, fazendo essa expressão aqui, vai me dar 4. Então, x ao quadrado é igual a 4, tá? Agora vem o que devemos fazer nessa parte de equação de segundo grau aí, tá ok? Sobrou, x ao quadrado é igual a 4? Não. A esse ao quadrado, eu vou pegar essa parte aqui ao quadrado, certo? Ela está querendo dizer que o número que está depois da igualdade, ele vai ficar o quê? Ao quadrado. O próprio nome fala, ao quadrado, certo? Então, esse número, ó, ele está aqui ao quadrado. Ele vai para o outro lado, transformando o número que tiver lá em raiz, tá? Então, ó, vou pegar esse 2, vou jogar ele lá para o outro lado. Quem tiver do outro lado vai virar raiz. Então, ó, x, peguei o 2, joguei para lá, mas sendo, ó, mais ou menos, tá? Porque ele vai ser mais ou menos, não vai ser exato. Ele pode ser positivo quanto negativo, tá ok? X vai ser mais ou menos raiz, ó, raiz de 4. Tá? X vai ser mais ou menos raiz de 4. Entendeu? Esse 2 aqui, ele vai lá para o outro lado. O número que tiver lá do outro lado, ele vai se transformar em raiz. Tá? O número que tiver do outro lado, ele vai se transformar em raiz. Então, jogando esse 2 lá para o outro lado, o número que tiver lá virou raiz. Então, x vai ser igual a raiz de 4. X vai ser igual mais ou menos raiz de 4, tá? Não esquece do mais ou menos, tá? Assim, fazendo raiz de 4, quanto seria a raiz de 4? Raiz de 4 é o próprio, é o quê? É o 2, né? Raiz é o quê? Raiz é o número vezes ele mesmo, certo? Raiz quadrada é o número vezes ele mesmo que vai dar quem está dentro da raiz. Então, 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 4 é 2, tá ok? E isso me dá x vai ser igual mais ou menos 2,
certo? Se ele me fala que x mais ou menos, x vai ser igual mais ou menos 2, então temos como solução para x mais 2, tá? X mais 2 e x menos 2, certo? A gente vamos ter dois valores para x, tá? A única diferença é essa na equação da parte de segundo grau, tá? Dos polinômios de segundo grau. Vamos ter dois valores para x. Por isso, quando eu falo mais ou menos, ele vai ser tanto positivo, tanto negativo, tá ok? Então, temos dois valores para x. Vamos ver mais um exemplo para entender e compreender isso melhor. Olha aqui, ó. Ele me dá aqui, ó, 5x ao quadrado menos 45 igual a zero, certo? O que eu vou fazer? Vou isolar o 5x ao quadrado, esse menos 45 vai para o outro lado, né? Então, ó, 5x ao quadrado vai ser igual a 45, o quê? Positivo. Ele era negativo, ele veio para cá e ficou positivo, correto? Agora eu vou jogar o meu 5, ó, o 5 tá multiplicando, ó, ele foi lá pro outro lado, ó, aqui, ó. Ele foi lá pro outro lado o quê? Dividindo quem já está lá. Então vai ser 45 dividido por 5. Assim eu vou ter x ao quadrado igual a 9. Pronto. Resolvi da forma assim como se fosse equação de primeiro grau. Agora eu caio para de segundo grau, tá? O 2, ó, que está acompanhando o x, ele vai lá pro outro lado. Pensa dessa forma, ele vai lá pro outro lado. Quem estiver lá do outro lado vai virar raiz quadrada. Entendeu? O 2 ele vai lá pro outro lado e ele chega lá do outro lado, transformando todo mundo que estiver lá em raiz quadrada. Tá ok? Então, se ele chegou lá transformando todo mundo em raiz quadrada, ele transformou o quê? X é igual, como eu falei, ele vai ser dois valores, mais e menos, tá? Ele vai ser mais ou menos raiz quadrada de quê? De 9. Aqui, ó, raiz quadrada de 9 agora. Tá ok? Assim, raiz quadrada de 9 vai ser o quê? 3. Por que raiz quadrada de 9 é 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Relembrando raiz quadrada, pessoal. Raiz quadrada é o número vezes ele vai dar quem está dentro da raiz. Outro exemplo aqui, ó. Vou botar aqui, ó, raiz quadrada de 81. Ó, raiz quadrada de 81 é quanto? É 9. Por que raiz quadrada de 81 é 9? Porque 9 vezes 9 é 81. A raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 vai ser o quê? 5. Porque 5 vezes 5, 25. Tá ok? Isso é raiz quadrada, relembrando aí vocês aí. Tá? Então, achei aqui. Então, x vai ser igual, mais ou menos, x vai ser igual, mais ou menos 3, tá? Quando eu tiro a raiz, quando eu falo que a raiz de 9 é 3, ele é 3. Não vou botar x é igual raiz de 3, não. É x é igual mais ou menos 3. Eu achei a resposta. Eu retirei a raiz. Tá ok? Então, nisso, temos como solução para x, tá? Temos como solução para x, vou botar aqui, mais 3, né? Temos como solução para x mais 3 e menos 3. Então, o x ele vai ter duas respostas. Ele pode ser tanto positivo, tanto negativo. Por isso que falamos que x vai ser igual mais ou menos 3. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o que eu queria passar para vocês. Caso vocês não tenham compreendido a forma de fazer, me perguntem, me mandem mensagem que eu irei mostrar ou irei ajudar vocês a compreender o conteúdo, tentando explicar de outras formas, de outros gestos para vocês entender como se faz essa parte de segundo grau, tá ok? Então, um grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima. Fui!